Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal de maior acertos em análise do YouTube. Sim! E se você quer aprender o que eu faço, é muito simples. Basta você se inscrever no nãomintapramim.com.br. De tempos em tempos, a gente disponibiliza a jornada do Não Minta Pra Mim, Aprendendo a Ler Mentes, onde de forma gratuita, online e ao vivo, você vai aprender todo o protocolo da linguagem silenciosa e muito mais. Olha aqui que legal! E aí você vai estar comigo e vai receber, inclusive, até uma certificação. Olha que bacana! Então não perca essa oportunidade. Cadastre-se em nãomintapramim.com.br e participe comigo da próxima jornada do Não Minta Pra Mim. Algumas pessoas dizem assim: Ricardo, você é certificado para ver minhas expressões? Eu acho uma besteira ficar falando isso e ficar dando carteiradas. Mas sim, eu sou, pelo Paul Ekman, inclusive com 100% de aprovação no teste que ele faz para você receber o certificado. Eu acho extremamente desnecessário, mas eu vou colocar aqui o certificado para você ver, do grupo Paul Ekman, onde inclusive eu tive uma aprovação de 100% nas análises e na detecção das microexpressões. Até porque para mim o que vale é acertar e não ter o certificado, beleza? Dito isso, vamos analisar quem? Você já deve ter ficado sabendo, se você está fora do Brasil ou não sabe, uma treta muito grande entre Pétala Barreiros, uma mulher, uma garota de 21 anos, que teve um relacionamento com um mega empresário, o Marcos Ribeiro. Sim, ele é dono do Vila Mix, do Nelore Mix, do Audio Mix, do sei lá que raio de Mix. Enfim, o cara é muito poderoso, cheio da grana, cheio de influência, empresários de grandes nomes aí, do mundo pop, do mundo sertanejo, e ele se relacionou com essa menina quando ela tinha 14 anos. Olha isso. Então o cara lá foi dar uma chavecada na menina com 14 anos. Ele começa esse relacionamento com essa menina aos 14 anos. Ela perde a virgindade com ele, fica grávida. Quando ela fica grávida, ele some. Ela tem o filho sozinho. Ele paga a pensão. Aí volta depois de um ano e não sei quanto tempo. Voltam a se relacionar de novo. Ela fica grávida de novo. Aí ele some de novo. E a briga agora vai pra internet porque ela expõe que ele era um cara agressivo. Era um cara que mordia, que gritava, que relacionamento abusivo e tudo mais, e aí a internet pega fogo. Porque daí há uma briga entre os vídeos expostos, aí ele se protege, ela se protege, colocam a Lívia Andrade, aquela apresentadora dos pontinhos lá do Silvio Santos, ela é colocada no meio como pivô da separação, mas ninguém sabe exatamente se foi pivô ou não, porque essa menina voltava com o Marcos Ribeiro, vai e volta, até porque o cara tinha outros relacionamentos e outras mulheres e orgias e surubas, e colocaram as fotos da suruba também, e aí a Lívia vai e se protege, dizendo, cara, eu não sou amante de ninguém, e aí cada vez mais um novo capítulo nessa história. E aí vocês vão ver comigo a análise da entrevista que ela deu para Antônia Fontinelli. Antônia, tamo junto, toca aqui! E também as minhas considerações em relação à análise e depois, como sempre, as minhas considerações de vida. O que eu acho disso tudo? Até porque, como eu disse, é uma análise psicocomportamental da linguagem silenciosa e não somente da mecânica das expressões, mas aquilo que supera essa parte mecânica e sim o comportamento humano, beleza? Então, antes do Taca Ali Play, lembre-se, você quer continuar recebendo esse tipo de material? Você quer ser uma das primeiras pessoas a ser notificada sobre essas análises da linguagem silenciosa? Você precisa fazer 4 coisas para que o YouTube perceba que você está engajado no canal. Primeiro, inscreva-se no canal. Lembre-se, muitas pessoas estão dizendo que estavam inscritas e o YouTube desinscreveu. Então vai lá e note se realmente você está inscrito aqui no canal. Depois, habilite as notificações. Antes, somente isso era o necessário para que o YouTube percebesse que você era uma pessoa engajada nesse tipo de material. Agora você precisa também dar o like, ou seja, dar o joinha nesse vídeo e em todos os outros que você assistir desse canal, e também fazer um comentário. Comente qualquer coisa, nem que seja um emoji, nem que seja um "estou aqui, YouTube". E aí sim, você fazendo isso nesse vídeo e em outros tantos do canal, aí o YouTube vai falar, ok, essa pessoa quer ser uma inscrita, uma pessoa que quer receber esse conteúdo em primeira mão, beleza? Agora sim, beba água, beba muita água. E taca ali play!
Chegando aqui, beba mais um pouquinho de água, só mais um pouquinho. Ricardo, por que sua água tem essa cor? Porque tem limão espremido aqui. Essas pessoas são curiosas, curiosas. Vamos lá. Então temos aqui Antônia Fontinelli, sim, do canal Na Lata. Vai lá visitar a Antônia, nossa parceira amiga. Vai lá visitar Na Lata, Antônia Fontinelli. E aqui, Pétala Ribeiro, protagonista desse exposed, dessa exposição toda do Marcos Ribeiro, que ele era um cara violento, um cara, né, assediador, persuasivo e tal, e coisa. E aí nós vamos começar aqui a analisar esse trecho da entrevista, porque só isso vai ser o suficiente para que a gente consiga fazer aqui as ponderações e as considerações sobre esse caso todo, beleza? Então taca ali play! Ah, e detalhe, eu não vou nem precisar diminuir a rotação, porque tá muito simples da gente conseguir fazer análise psicocomportamental da linguagem silenciosa. E lembrando, o protocolo linguagem silenciosa não mexe só com as microexpressões. Ele tem o rito da mensagem, ele tem toda a parte aqui da narrativa, cenário, setup. Inclusive a gente pode até começar a falar do cenário, que tudo isso influencia, tudo isso contamina a nossa percepção da linguagem silenciosa. Por exemplo, aqui então você percebe que ela tá sem maquiagem, o cabelinho bem para baixo, né, bem derrubado. Aqui uma foto de família, né, várias meninas, o branco, né, a pureza, lírios brancos aqui na mão dessa moça aqui e tal. Não sei se é uma foto de família e tudo mais. E aí você vê que existe toda uma pureza. E isso tudo influencia na nossa análise, na nossa percepção quanto apenas ouvintes, não quanto analistas, porque o analista ele tem que se abster disso, mas ele tem que perceber qual é toda a comunicação que está sendo envolvida nessa mensagem. Vamos lá. Pétala, hoje o Marcos está com 46 anos, correto? Quando vocês começaram a namorar, quando você conheceu ele, você tinha 14 e ele tinha 39. Inclusive aqui ela faz um pouco de vergonha, incapacidade, incompreensão. Né? Tipo, eu tinha 14 e ele 39. Então hoje talvez ela percebe com muito mais clareza que não é uma relação muito saudável. Eu vou falar isso nas minhas considerações finais, mas hoje talvez ela perceba que não é uma relação muito saudável. Aí você pode falar, mas minha mãe, meu pai, mas eu, meu marido, tivemos uma diferença de... Tudo bem, mas na normalidade não começa bem uma relação saudável com uma diferença tão grande, e não só uma diferença, mas com uma menina de 14 anos. Vamos lá. 39. Pétala, como vocês se conheceram? Em que circunstâncias vocês se conheceram? Como esse relacionamento começou? Lembrando, essa imagem não está espelhada, ela é uma imagem real, é como se a gente estivesse olhando para ela, e ela não é invertida. Os padrões oculares dela são normais, ou seja, passado para a esquerda, lúdico, para a direita, o sinestésico abaixo à direita, o diálogo interno para cá, e aí eu começo a notar algumas coisas que me chamam a atenção. Vamos lá ver se você percebe junto comigo, vamos lá. A gente se conheceu em uma festa. Eu era muito fã de um artista, ele chama, né, Israel Novaes. Eu era muito fã. A minha prima me levou num show dele e nesse show eu pedi para tirar uma foto com ele. Então vamos lá, a gente vai perceber que ela conta esse fato com muita naturalidade, sem nenhuma expressão de tristeza, sem nenhuma expressão de ranço, de mágoa, nem de paixão, nem de perda. É uma história. Ela é um storytelling tranquilo, sereno. Inclusive, já me chama a atenção essa prima de 26 anos arrastar a pirralha de 14 para esse ambiente todo. A princípio um show sem problema, mas depois começa a esquentar. Tira foto em camarim, em festas fechadas, festas mais íntimas. Eu já achei estranho isso, né? Ninguém comentou esse fato da prima já arrastar essa pirralha para esse ambiente mais sedutor, mais sensualizado. Tanto é que ela vai revelar isso. Mas vamos continuar. Eu postei no meu Instagram. Quando eu postei no meu Instagram, né, que eu era muito fã dele, É engraçado que ela fala, olha, eu era muito fã dele, e aí vem de novo o que aqui, na segunda, vem uma linguinha pra fora, de repente fecha os olhos de modo mais contundente, de repente não era tão fã desse rapaz aí. Vamos lá. O Marco saiu no fundo da foto, mas eu não conhecia. Uma mulher entrou em contato comigo. Você vê que é sem respirar, né? É uma metralhadora. Clá, 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 clá. E pediu pra eu apagar a foto e falou assim,
Pétala, você pode apagar essa foto, por favor? Porque tem... Você vê que não tem uma lembrança auditiva, não tem um diálogo interno, não tem que lembrar. Ricardo, então ela tá mentindo? Não! Mas é uma coisa que ou se tornou sem importância, porque ela já repetiu isso muitas vezes, ou realmente ela tá serena, que é o que eu vou depois falar nas considerações da análise, e é o jeito dela de contar as coisas. Mas para mim, como analista da linguagem silenciosa, ou ela contou isso muitas vezes, ou eu sinto um pouco de falta de empatia em relação ao próprio caso, né? Você não vê ranço, você não vê ódio, você não vê um amor desfeito, você não vê uma saudade, você não vê uma raiva, você vê uma história. É como se estivesse contando uma história. Olha, eu fui na padaria comprar pão e aí eu não achei pão, aí eu levei sonho, e aí a moça que estava lá falou, leva manteiga. Ah, também levei manteiga. Vamos lá. Uma pessoa que apareceu no fundo da foto, que eu lembro direitinho, ela falou assim, ó, que mentiu para outras pessoas que estavam em São Paulo. E... Tá vendo essa pontuação? Ricardo, então você está protegendo o Marcos Ribeiro? Deixa eu já falar logo de cara aqui, porque tem gente que ouve os primeiros minutos da análise e já fala assim, meu Deus! Calma, calma e fica até o final. O que eu tô dizendo é o que eu estou vendo, ok? Vamos lá. E ela não pode aparecer em Goiânia. Esse ponto que fala, olha, ele já mentia. Então a gente vai salpicar de elementos de julgamento, elementos de composição de caráter. A gente vai ver isso em toda a narrativa. Vamos lá. Então gostaria de pedir pra você apagar a foto. Aí eu fiquei super chateada na hora, né? Tipo assim, eu vou apagar a foto. Eu era super fã do cantor. De novo, eu sou super fã do cantor e fecho os olhos de forma contundente. Mas eu apaguei a foto. Pode ser uma mentirinha social. Ela conseguiu meu telefone nos comentários do Instagram. Quando eu comentei, Tá vendo? É uma metralhadora só. Pegou o meu telefone também, passou pra uma outra pessoa, o nome dele é Santiago, pra ele entrar em contato comigo. Quando ele entrou em contato comigo... Quase não tem pontuação, né? Ele falou assim, eu te conheço, tal, de um lugar. Eu falei, não. Você vê que nessa hora você percebe que ela tem o padrão da trajetória ocular, que inclusive é um dos aspectos, que são 7 aspectos no protocolo Ventura LS, que ela vai buscar a trajetória ocular. Ó. Você pode perceber que ela começa indo para o lúdico, que é o lado direito dela, e vai depois buscar realmente do lado esquerdo, que é da memória. Olha, peraí, de onde eu te conheço? Como é que foi? Então, ela tem a trajetória ocular. Ela vai buscar. Só que quando ela está contando essa história, ela é muito aqui, ó. É muito flat, é muito no padrão. É tipo, tô contando uma história. Não, porque ele realmente não me conhecia. Falei, não, a gente não se conhece, eu tenho certeza que eu não te conheço. Ele falou assim, vamos sair pra uma balada hoje e tal, isso numa terça-feira. Numa terça-feira, ela tá contando um assunto de 7 anos atrás. Muitos detalhes específicos. Como eu disse, ela deve ter contado essa história muitas e muitas vezes. Por isso esse afastamento emocional. Só que meus pais não deixavam eu sair dia de semana. Pra eu sair era tipo assim, num final de semana eu tinha que ser super exemplar na escola. Lembra? Pitadas de caráter. Ele era um cara mentiroso, eu era uma pessoa que precisava ir bem na escola para poder sair. Ela pode estar fazendo isso de propósito? Pode. Ela pode estar fazendo isso naturalmente? Pode. Como existe um storytelling, como existe ela contando isso e parece de várias vezes, eu creio que isso foi escolhido. Isso vai menosprezar essa garota? Não. Mas você percebe pela narrativa essa pontuação, isso a gente vê inclusive aqui no N, na narrativa, a maneira de contar. Eu tô dentro, eu tô fora, eu tô em terceira pessoa, eu tô contando um storytelling. Aqui é um storytelling, é como se ela estivesse contando uma história a qual ela nem pertence, porque o rosto dela continua impávido colosso. Sacaram isso? Vamos continuar. Pra minha mãe deixar eu sair no final de semana pra ir na casa de uma amiga. E aí, nisso eu falei assim, olha, eu não posso sair, mas a minha prima mora comigo, ela pode sair. Se você quiser, eu vou te passar o telefone dela. Minha prima tinha 26 anos. É a prima que arrasta ela pra tudo quanto é lugar. E aí eu passei o telefone dela e ela saiu. Aí ele se encontrou... Tá vendo? E ela saiu. E não para, não respira, sem pontuação, sem nada. É uma história. Sabia quantos anos você tinha? Ele perguntou quantos anos você tinha? Não. Eu falei que eu tinha 15 anos pra ele. E nisso, a minha prima foi nessa boate, foi de encontro com ele, virou amiga dele, de todo o pessoal lá. E aí ele falou assim... Beba água. Pra minha prima, que queria que eu saísse com eles em um churrasco. É aí que eu acho uma coisa muito louca, né? Primeiro, esse lance da prima que me incomoda, né? Tipo assim, mas traz a sua prima aí, traz a garotinha de 14 anos. E ela leva. E esse lance do churrasco é engraçado, que ela se assusta um pouco.
Você vê que arregala um pouco os olhos, trava a boca de uma maneira mais contundente e aí mete até a língua para fora. Será que era um convite para um churrasco mesmo? Não estou dizendo que o churrasco não houve, mas acho que o convite era mais picante do que isso. Talvez, porque há um incômodo aqui, coisa que é difícil ver ela fazendo. Ó. Ela tem um olhar mais sereno. Olha aqui a linguinha e quando ela fala do convite de um churrasco, olha o olho como ele abre mais e a boca vem travando aqui, ó. Aqui, atenção, travando. Aqui, ó. É como se pedisse uma aprovação. Aí minha prima chegou e falou, olha, o pessoal quer que você vai no churrasco no domingo. Aí eu falei, como assim, né? Tipo assim, que eu... Asco, né? Tipo, como assim? Como eu tenho que estar nesse churrasco? Tem a ver com isso. Mas aí, enfim, no domingo a gente foi nesse churrasco. Chegando lá era uma cobertura. Inclusive é o apartamento das fotos. E tava, tipo, tinha um monte de gente nesse apartamento. Presta atenção nisso. Fotos. E tava... Tipo, tinha um monte de gente nesse apartamento, um monte de mulher. Quando ela fala um monte de mulher, você vê a expressão de surpresa, ou seja, é uma expressão forçada para que eu faça um marca-texto de, olha, tinha muitas mulheres. Vamos ver de novo? Tinha um monte de gente nesse apartamento, um monte de mulher. Um monte de mulher, aí você vê que sobe as sobrancelhas aqui, ó. Aqui, ó, sobe as sobrancelhas, tipo, ó, um monte de mulher. Ou seja, ela tá relatando que ela percebeu que estava entrando num ambiente que não era para ela. E mulher, tinha um... Tipo, você viu? Mulher? Sim. Aí ela vai buscar no visual lembrado, o Santiago. E é isso que eu falo, ela tem a trajetória, só que ela não utiliza disso quando vai contar uma história da vida dela, que é normal a gente buscar alguns elementos, ir pro sinestésico, ir pro diálogo interno, e tal. Não, é metralhadora e aí um elemento que me chamou a atenção. Ela quis chamar a atenção do espectador ou da entrevistadora, que, olha, existiam muitas mulheres ali. Pago de homem e o Marcos ainda não estava no apartamento, ele estava no andar de baixo, no quarto. E ficamos lá, tal. Nesse momento era tipo 3 horas da tarde, a minha mãe ligou mandando a gente voltar pra casa, ela achou que a gente tava... 3 horas da tarde, ela tem o dia da semana, depois ela tem o dia do domingo, ela tem as 3 horas da tarde. Quando você conta uma história espontânea, não é assim que vem na memória. As coisas vão vindo em flash, você lembra de uma coisa, volta, lembra de outra, que é o natural. Essa cadência muito certinha é porque essa história já foi contada várias vezes. Foi no churrasco na casa de um outro amigo que... Inclusive era cliente do meu pai na época. E a gente voltou pra casa. Voltando pra casa, minha mãe teve uma reunião com a gente sobre onde a gente passaria as férias. Assunto satélite, onde passaria as férias. Bem away mesmo. E quando acabou essa reunião em casa, ele ligou pra minha prima e falou, volta pra cá. Aí minha prima falou, vamos? Tá vendo? E volta pra cá. Tá transcrevendo até o diálogo falado. Olha, volta pra cá. Voltar? Falei, vamos. Vamos voltar? Vamos. E aí a gente voltou pra essa cobertura. Quando a gente chegou nessa cobertura, o Marcos já tava lá. E aí eu entrei, tinha um monte de mulher, assim, tudo mulher muito... Aí de novo, como ela vai falar, ela faz até um sorrisinho um pouco mais irônico, ela busca nas trajetórias. Muito produzida, sabe? Enfim, muito produzida. Ela faz aquele sorrisinho da soberba. Sim. E eu tava... Quero dizer, muito vem em mim que eu tô facinho. Tava, tipo assim, de shortinho, sapatilha. Tava de shortinho, sapatilha, tipo assim, eu era uma menina, eu estava ali sem maquiagem, eu estava ali pra ir pra um churrasco, existia um glamour, existia a mulherada produzida, vem em mim que eu tô facinho, e eu ali, super de boa. sabendo que não era um ambiente pra ela. E ele me chamou pra conversar, o Marcos. Um cara de 40 anos. Eu falei, uai, né? Aí sentamos em uma mesa redonda, eu, o Marcos, esse Santiago e a minha prima. Nesse momento a gente começou a conversar. Você vê que ela não para, é uma metralhadora, ela até se engasga porque é uma metralhadora. E ele começou a conversar comigo, mas eu não tinha percebido nada. E ele perguntou a minha idade, eu falei que eu tinha 15 anos, eu tinha 14 ainda na época. E ele me falou que ele tinha 39. Não, eu vou ficar até o momento das considerações finais, mas guarda esse ponto aqui. Papais e mamães, é bem interessante vocês dialogarem de forma aberta, mas de forma de papai e mamãe, não de, ai, a minha filha é minha melhor amiga. Não, papai e mamãe, ordem, referência, sabe? Estrutura, experiência. Não é pra você ficar trocando ideia com um cara de 40 anos, cara. Se você é um adolescente, não é pra trocar ideia, pô. Você entendeu? Principalmente se não tiver
na presença ali dos seus pais. Não é. Simples assim. E fala com a tua filha, com o teu filho. Não é pra você ficar trocando ideia com os caras de 40 anos, 30 e tantos anos, 40 e tantos. Se você é adolescente, não tem sentido. Se você tá num ambiente controlado, ou seja, na casa de alguém, na casa do tio, sei lá, mesmo assim é perigoso. Eu acho assim, ó, papai e mamãe tá junto? Beleza. Não tá junto? Não tem que ficar trocando ideia com um velho. Você entendeu? Vamos lá. A partir daí ele me ofereceu o telefone dele. Falou, pronto, aí eu, tá vendo? Aí joga a isca, pá. Ó, pega meu telefone aí, pá. Bota meu telefone, se um dia você precisar de alguma coisa, entrar na Vila Mix. Pronto, aí já começa a oferta. Olha, se você precisar entrar na Vila Mix, eu posso resolver, porque eu sou o dono da bagaça toda. Você me chama. Aí eu falei, uai, tá bom. Aí ele foi e anotou o meu telefone. Só que quando ele anotou meu telefone, e ele me mostrou, aí já tava salvo o meu telefone. Tava escrito Pétala Israel. Porque o cara já queria garfar em feta. Pela foto, né? E eu falei, uai, que estranho, ele já tem meu telefone. Será que... Quem falou, né? Pensei, será que foi Israel que falou? De novo, ela foi na trajetória ocular, buscando o lúdico passado. Alguma coisa. Aí, enfim... Aí isso deu umas 9 horas da noite, eu precisava voltar pra casa correndo. Muito detalhe de horário, muito detalhe de dia. Porque era um domingo, segunda eu tinha aula. E eu falei, Gabi é minha prima, eu preciso voltar. E aí minha irmã foi me levar em casa e ele não queria que eu fosse. E aí, logo quando eu desci no elevador, ele já me mandou uma mensagem. Ele falou assim, faz um esforcinho pra ir na Vila Mix, você é linda demais. E já começou o chaveco. E ela tem os prints todos desse, tanto é que ela escreve depois um livro, quando ele abandona ela pela primeira vez, revelando todos esses posts, toda essa conversa, tudo que rolava entre eles. Ela guardou tudo isso desde os 14 anos. Aí quando ele falou que eu era linda demais, eu falei, não é possível, né? Tipo assim, achei muito estranho. Mas enfim, eu voltei pra casa e foi assim que a gente se conheceu. E aí, faz aqui uma boquinha de incapacidade, incompreensão, vergonha. Vambora. Tá, e aí a partir daí vocês começaram a namorar? Não. Ele começou a me mandar mensagem, ele me mandava mensagem toda semana. Lembrando, todas essas mensagens ela guardou, printou e depois escreveu lá o livro. Então ela já estava percebendo que ela estava entrando num mundo que não era para ela entrar. Perceba isso. Não era uma menina, sei lá, desavisada, era uma menina que tinha uma prima mais velha, convivia com essa prima, saía para as baladas, saía para os churrascos, muitos churrascos. Eu não estou dizendo que ela tem culpa, pelo amor de Deus. Espere até o final para você ver as conclusões, ok? Porque tem gente que acha assim, que a vida é como os personagens de novela mexicana. Ou você é 100% certo ou você é 100% errado. Se não for assim, meu Deus, você está passando pano, meu Deus, você é a favor de um lado e de outro. Não, eu estou fazendo uma análise totalmente imparcial, ou seja, eu tenho que ver o que está acontecendo, até para que você entenda e não caia, não deixe que sua filha, seu filho, caia numa situação dessa. E você percebe que não era uma menina bobinha, não era uma menina, ela entendeu que existia um flerte, ela entendeu que existia uma sedução, ela guardou tudo isso, inclusive tem um link aqui embaixo nas descrições para você ver os vídeos que ela gravou, onde ele vai agredi-la, ou eles discutem, ou existe ali um quiprocó todo, a mordida no braço que ela mostra ali, onde ela diz que tomou a mordida e tudo mais, onde inclusive tem o vídeo, ela com 14 anos, grávida, aí ela vai lá ela mesma diz, eu fui produzida para ver se ele me recebia e ficava com vontade de mim, saudade de mim, e a nossa paixão voltava, e ela guardou esse vídeo também. Então ela percebeu que ela estava entrando numa região que não era uma região tão nobre, que não era uma região tão segura, que não era para um lugar de uma menina de 14, 15 anos entrar. Mas por que ela entrou? Calma que a gente vai explicar. Vamos lá. Ele falava que ele tinha viagens, que se fosse preciso ele cancelava as viagens para ele, pra gente se encontrar. Então imagina isso, um cara de 40 anos, empresário, rico, influente, conhecedor de um monte de artista, falando assim, eu cancelo todas as viagens para ficar com você, meu amor, ou eu cancelo. E aí, cara, esse lance de ser escolhida no meio da multidão, cara, é muito sedutor. Eu vou falar isso depois nas considerações finais. Mas isso, cara, é complicado. Isso deslumbra até adultos. Imagina uma teenager aí, uma adolescente de 14 anos. Vamos lá. Falava que ele me buscaria na escola se fosse preciso, porque eu não tinha muita oportunidade de sair. Quando eu estava em casa, meus pais sempre estavam em casa, então sempre ia ser uma oportunidade muito assim que eu teria que pedir para os meus pais para fazer alguma coisa.
E ele sempre sugeriu de me buscar na escola, de alguma coisa assim. Aí a gente foi se conhecendo. Safado. Ele sempre chamava a gente pra churrasco na casa dele, a gente ia e tal. E aí até que mais ou menos um mês, ele começou a ser muito... incisivo. Deixar entender que ele queria alguma coisa comigo. Me chamava de linda, falava que tinha gostado muito de mim. E eu achava estranho, porque no começo eu achava que ele queria ficar com a minha prima. Porque minha... E onde estava a prima nessa história toda, vendo o flerte, vendo a sedução, vendo a conquista? Onde estava essa prima? A prima já tinha 26 anos, né? Então, na minha cabeça, aquilo fazia mais sentido do que ele querer algo comigo. E foi aí que começou. Eu nunca tinha tido nenhum namorado. Então imagina, cara. Um cara de 40 anos, um cara já com experiência, rico, influente, me escolhe a pétala no meio do jardim. Essa é a pétala que eu vou... Cara, isso mexe com a psique. Às vezes as pessoas falam assim, mas Ricardo, lembra do João de Deus? Ou então lá do Tadashi? O cara olha, ela já vê ele como um guru, vê o cara como um salvador, vê o cara como o cara que manda prender, manda soltar. Ele poderia ter qualquer mulher do mundo e ele me escolhe... Aí eu respiro esse negócio porque eu sou linda, porque eu sou gostosa, eu sou maravilhosa, eu sou interessante. Não, ele quer te garfar. Toma cuidado com isso. Seja o guru, seja o artista, seja o ídolo, seja lá quem for. Toma cuidado com esse lance de perceber, às vezes, muita areia pro caminhãozinho. Pode realmente significar muita areia pro caminhãozinho. Principalmente numa situação dessa. 40 anos, já era casado, já tinha filho e tal. E vai escolher uma garota de 14 anos, cara. Como é que um cara vai achar interessante uma menina de 14 anos? A cabeça dela, dá pra trocar uma baita de uma ideia? Hã? É uma pessoa que você consegue discutir ali as coisas da vida, da política, de viagens, de filosofar. Não, quer sexo, quer trepar, quer nhanhar, entendeu? Porra, o que um cara de 40 anos quer com uma menina de 14? Gente, não casa. Mas eu não vou falar agora, vou falar só nas minhas considerações finais, vou ficar zen aqui, porque senão me tira do sério essa situação. Vamos pra lá. O início das agressões. Eu te pergunto, quando que essas agressões físicas começaram? Antônia, eu vou te falar que é uma coisa assim, é muito lento tudo, porque primeiro é assim, ó, eu tinha comigo que eu não aceitaria uma pessoa falar alto comigo, até que ele fala alto, eu não aceitaria isso e tal, até que ele começou a me agredir fisicamente. Cara, e é exatamente esse processo, é que nem eu falo, o agressor, que é um ignorante, que é um brucutu, ele não parte do zero pra uma porrada, uma facada, né, arrastar pelo cabelo, ele levanta a voz. Não vai levantar uma voz de uma DR, de você tá ali discutindo, poxa vida, porque o seu cunhado, a sua mãe, mas você também falou da minha mãe, isso não é levantar a voz, isso é você tá numa discussão, né, como eu falei, esse negócio de achar que DR é feito assim, olá meu amor, eu anotei aqui alguns itens para nós discutirmos. Primeiro, o lixo para a rua. Eu gostaria que você levasse o lixo para a rua. Ok, meu bem, vou levar. O seu cunhado, ele está muito desagradável. Ele pediu dinheiro 3 vezes. Vou conversar então com meu irmão, porque isso não pode... Cara, não existe DR dessa maneira. DR, você vem, mas você não pode jamais perder o respeito. Quiçá, eu estou dizendo agressões, mas você pode inflamar, você pode, cuspir fogo ali, você pode se exaltar, que é normal da natureza humana, mas jamais você pode perder o respeito. E aí quando ela conta isso é muito emblemático com muitas mulheres. Começa uma agressão verbal, sua vagabunda, vai para aquele lugar, não sei o que, blá, blá, blá. E aí dali vai para um empurrão, dali vai para um puxão, dali vai para um beliscão, como aconteceu lá dentro do avião. Ela provocando ou não a situação, não importa, né? Porque ficou aquela coisa, não, mas parece que ela provocou ali, porque em algum momento as pessoas na internet disseram que, inclusive algumas pessoas da região diziam assim, mas ela era muito sensual, ela provocava ciúmes nele, ela gostava de mostrar pra ele o quanto que os homens a desejavam, mas mesmo se ela fizesse isso, não tem motivo para agressão. Você quer discutir? Porra, não tô gostando do que você tá fazendo, olha o que você tá fazendo, tá dando mole para um, para outro e tal. Jamais perder o respeito. Então tome cuidado, mulheres, quando você, por
preservar o seu relacionamento, por preservar os filhos, por preservar, sei lá, o status quo, aceitar um desrespeito, um puxão, porque realmente pode terminar muito ruim para vocês. Não aceitem isso. Não aceite a falta de respeito. Pode discutir, pode levantar a voz, como eu falei, cuspir fogo e blá blá blá, porque você se inflama. Até nos tribunais. A parte legal, você vê os advogados, os juízes. Doutor, eu quero que a excelência... Então é normal. Você não pode perder o respeito. Ficou claro isso? Vamos seguir agora para a Lívia, quando ela fala da Lívia. Perguntando isso. Porque eu já assisti uns stories da Lívia Andrade. Olha que interessante, quando fala Lívia Andrade, não sei se vocês pegaram aqui, ó, mas há o sorrisinho aqui da soberba, né? O sorrisinho do Dump Delight aqui, quando dá aquele sorrisinho. Ou seja, colocou a Lívia aqui no nosso papo e ela gosta disso, você vê o rostinho dela. Quer ver de novo? Vamos ver. Estou te perguntando isso. Porque eu já assisti uns stories da Lívia Andrade. Opa, veio aqui o sorrisinho. Lívia Andrade. Trouxe a Lívia Andrade pro barraco. E ela faz esse sorrisinho que ela queria trazer a Lívia. Depois ela fala, não fiquem em raiva da Lívia, não ataquem a Lívia. Mas, cara, quando você fala não faça alguma coisa, é como se você estivesse dizendo faça, porque você vai inflamar a temperatura do negócio. Quando você não quer que faça alguma coisa, simplesmente você ignora. Fala assim, olha, é assim, tal, e tá tudo bem. Mas, olha, não ataquem ela. Não vão lá no perfil dela e tal. Então vamos ver mais um pedaço quando ela se refere a Lívia mais uma vez. Preste atenção. Hoje e beba água. Eu vi você pedindo para as pessoas não atacarem a Lívia Andrade, apesar dela ter te atacado brutalmente, né? Então, Antônia. Ela disse, ela não tem culpa. Tem culpa do que está acontecendo. Eu vi os stories dela, tudo que ela falou, eu vejo as palavras do Marcos. Então ela está sendo manipulada por ele para me atacar. Como ele não gosta de aparecer, ele não vai colocar a cara dele, ele está usando ela para fazer isso. Então, de todo o coração, ela não tem culpa. Não se importa. Você acha mesmo que uma mulher com 40 anos de idade, ou quase 40, ou mais, eu não sei, mas não é longe disso, é manipulada? Aí ela começa com um sorriso e depois vai pra vergonha. Ou seja, ela começa com tipo assim, sim, ela é manipulada, ó. Eu venho aqui, ó, tipo, começa com um sorrisinho, né? O sorrisinho aqui da soberba, olha, olhando assim de cima pra baixo. Aí ele começa a se transformar, inclusive, em asco, e termina na vergonha. Ou seja, tipo, sim, a Lívia vai ser mais uma na mão do Marcos Ribeiro. Mesmo tendo 37 anos de idade, ela vai ser persuadida e manipulada pelo Marcos Ribeiro. Pessoal, seguinte, vamos para as considerações da análise e depois para as considerações finais. O que eu vejo aqui? Apesar de pouca idade, 21 anos, eu vejo uma mulher. Eu vejo uma mulher centrada. Pétala é uma mulher experiente, uma mulher centrada, uma mulher que tem controle das suas emoções. Você percebe que ela é muito centrada, ela tem um controle muito forte das emoções. Ela consegue expressar o que ela passou de uma maneira terceirizada, ou eu acho que talvez seja até uma proteção, ela conta como storytelling. Ela deve ter contado essa história muitas e muitas vezes. Você vê pouca emoção, pouco diálogo interno, pouco sinestésico, que são as emoções, trajetória ocular, é muito flat, é muito tranquilo, é muito calmo, para algo que ela diz que é muito violento, que é muito decepcionante, que é muito agressivo. Quando você vê uma mulher que participou de um relacionamento extremamente abusivo, como a Dora Figueiredo, só dela contar, aquilo tudo volta, dela contar das agressões, dela lembrar de toda a situação, vem muito asco, vem muita incapacidade, incompreensão, vem muita tristeza, e para ela não vem nada, tá muito impávido colosso. O que eu vejo aqui? Ela tá mentindo? Não, ela não está mentindo. Ela tá contando a história como foi. Agora, as emoções dela em relação a essa história tá muito afastada. O que eu vejo aqui? Uma menina de 14 anos que foi levada para esse mundo de glamour pela prima, por esse ambiente de muitas mulheres, muita facilidade sexual, onde essas mulheres, né, se faziam de tudo para estar junto da vibe, do camarote, das festas, e ela ser pensada, a pétala que foi pensada, escolhida da multidão. Cara, isso pra psique de uma adolescente é muito impactante. Tipo, eu sou melhor do que todas essas mulheres aqui
aqui que estão babando o ovo para esses caras. E isso dá um nó na cabeça dela. Eu não vejo uma mulher, uma garota apaixonada, com amor. Eu acredito que ela se deslumbrou pelo ambiente, pelo que ela recebia, pelo que ela tinha. Então ela foi interesseira? Não, porque o culpado foi esse cara. Esse é o culpado. Como é que pode um cara de 40 anos? Mas isso eu vou para as considerações finais. O que eu vejo aqui é uma mulher centrada, inteligente, sabe o que ela fez desde o início, ela sabe o que ela fez, só que ela foi contaminada pelo glamour, pela escolha, pelo cara que é inalcançável, onde todas as pessoas babavam, faziam amém, e ele me trouxe para o Olimpo, ele me trouxe para o mundo dos deuses, uma simples pétala mortal. Agora eu faço parte da imortalidade, eu estou junto dos deuses do Olimpo, e isso machuca a cabeça de qualquer pessoa, ainda mais de uma adolescente. Agora vamos para as considerações finais de vida. Eu acho que eu não preciso nem falar. Essa menina tá mentindo? É claro que não. É óbvio que não. Mas ela se seduziu, se embriagou pela própria ambição de participar do Olimpo. Ela mentiu para a mãe, para o pai, ela mentiu para si própria. Esse cara, ele simplesmente quis uma ninfeta. Ele quis um sexo que houvesse a reciprocidade do tesão, do prazer. Às vezes as pessoas falam, mas por que esse cara não pagou, né, uma garota de programa? Porque ele pode pagar qualquer garota de programa, mas ele não pode pagar para ter um coração. E ele conquista. Então, quanto mais difícil é pegar a garota virgem, até para contar para os amigos, né, ó, tô saindo com a virgem. 14 anos, eu com 40 consegui seduzir a menininha de 14, como se fosse algo espetacular, é como eu disse, né? Cara, eu quero ver você conquistar uma de 40, eu quero ver você conquistar uma de 35, amigão. Agora uma de 14? Olha isso, como é que você vai comparar uma mentalidade de um cara de 40 para uma menina de 14? E esses caras, eles têm esse prazer de ter aquela pessoa do lado deles que ele não precisou pagar pelo sexo, mas ele acredita que ele conseguiu na lábia, na persuasão. Mas na realidade, quando ela fica grávida, ele larga. Nas duas vezes, pode perceber o padrão. Enquanto havia um sexo livre, um sexo safado, gostoso, sem limites, eu tô com a ninfa. Quando ela fica grávida, opa, não me interessa mais. Eu não quero uma gravidez, eu não quero uma barriga, eu não quero um filho. Eu quero a pétala virgem, no meio de todas as flores. E aí ele vê ela de novo, se restabelece, tá lá gostosinha de novo, vou pegar de novo, vou reconquistar. E aí, até fica grávida. Eu não quero gravidez. Eu quero a conquista, eu quero o frescor, eu quero o sexo não pago, mas aquele que eu sinto que ela está ali porque ela me ama, porque ela gosta de mim, porque ela me venera. E na realidade, isso nunca aconteceu. Marcão, deixa eu contar um segredo pra você. Ela não te ama, ela nunca se apaixonou por você. Ela se apaixonou por aquilo que você proporcionou pra ela. Ou seja, você teve sexo pago do mesmo jeito. Então você, amigão, que tem muito dinheiro e acredita que aquela mulher que viveu a vida inteira com você não te serve mais, e troca por aquela que se apaixonou pelo seu bolso, está fazendo um grande negócio, você vai perceber que nos momentos mais cruciais da tua vida, você vai estar sozinho, porque você não conseguiu constituir uma família, pessoas que amam, não pelo que você tem no bolso, mas pelo que você tem no coração. Tomara que você seja homem, mesmo que você não queira nada mais com a pétala. Pétala, sai fora desse cara. Busque a justiça. Busque a justiça. Todas as mulheres que estão sofrendo relacionamento abusivo, guardem provas, guardem áudios, fotos, vídeos, seja lá o que for, e levem para a justiça. Delegacia da Mulher, procura um advogado, não tem dinheiro, defensoria pública, mas vá atrás. E principalmente, comece uma nova vida. Você tem condições. Eu sei que é muito difícil, às vezes você tem a dependência financeira, às vezes a dependência social, você está a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 15.000 quilômetros de distância da sua casa e você está vivendo debaixo de um teto de um agressor. Comece hoje a se preparar para sair disso. Muitas podem sair hoje, assistindo esse vídeo, tomar uma decisão e falar, eu não mereço mais essas agressões. Sai fora,
comece a vida, não importa, comece a vida. E outras precisam se preparar mais, pegar provas, constituir ali provas para que você prove que realmente esse cara é um bandido, é um agressor. E aquelas que precisam de mais tempo, vá para a igreja, busque a religiosidade, busque um acompanhamento, converse com pessoas que vão entender, para que você tenha mais esperança e mais tempo para suportar muitas vezes essa angústia. Mas pode ter certeza, você pode sair dessa, você merece sair dessa e você vai sair dessa, beleza? E mais uma vez, não minta para mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.